Hoje queremos falar sobre um tema que até na verdade falamos durante esses dias, não é? Sempre a gente, às vezes, parece que se repete, mas não detalhamos tanto, que é mordomia das oportunidades. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro na carta, de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e o versículo 5. Tem um texto muito interessante, onde ele nos convida a aproveitar as oportunidades. Então a gente já viu, durante acho que já faz mais de um mês que a gente está ministrando, a gente já viu sobre a mordomia do corpo, do pensamento, das palavras. O que mais? Quem lembra? Hoje então vamos falar sobre mordomia das oportunidades. Durante a nossa existência, temos várias oportunidades, O que é uma oportunidade? Oportunidade é aquele momento que nós temos, às vezes, é uma oportunidade talvez programada, criada, ou uma oportunidade espontânea que surgiu, eventualmente. E aí, sabendo, do que a palavra do Senhor nos fala, a gente tem que estar atento. Temos que estar com o nosso coração voltado, irmãos, ao discernimento espiritual, sabendo que cada oportunidade que Deus nos permite ter é para a glória dele. Amém? É para que o nome dele seja exaltado. Porque eu creio assim, irmãos. Eu creio que eu creio exatamente no que a Bíblia diz, que tudo seja para a glória do Senhor, Tudo que acontece na nossa vida, tudo que o Senhor permite que eu e você obtenha, faça alguma coisa, é porque Deus quer, que o nome dele seja glorificado, conhecido, Porque é isso que a palavra do Senhor diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Então, durante a nossa existência nós temos várias oportunidades. Hoje mesmo você teve várias oportunidades, não sei de quê, mas teve várias oportunidades. Quer ver eu citar aqui alguma coisa? Vamos chutar aqui alguma. Você, por exemplo, teve a oportunidade hoje de ligar para alguém e talvez não fez isso. Perdeu a oportunidade, Perdeu a oportunidade talvez de se alegrar com aquela pessoa e também de abençoar aquela pessoa. Amém? Então, só um exemplozinho simples. É claro que são muitas coisas que a gente poderia aqui citar. Eu perdi essa oportunidade hoje, Eu perdi de falar, naquele momento que meu amigo estava falando sobre isso, e eu perdi de falar para ele, sobre Jesus, que Deus poderia fazer alguma coisa na vida dele. Enfim, são muitas coisas, Mas a realidade, irmãos, é que elas vêm e passam, A oportunidade, ela não acontece frequentemente, As oportunidades e as maiores oportunidades, elas não acontecem sempre. Por isso que temos que estar atentos. Por isso que o texto aqui, de Paulo, Colossenses 4:5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora.
aproveitai as oportunidades. Aleluia. Claro que Paulo está falando aqui, não é, de um contexto evangelístico, de um contexto de testemunho mesmo, né, que devemos ter para com os de fora. Mas eu entendo então, irmãos, que quando eu digo que tudo concorre para a glória do Senhor, então todas as oportunidades que me vêm, eu posso aproveitar e Ele pode ser glorificado, né? Terça-feira passada, a gente falou também, né, sobre o tempo, falamos aqui muito sobre o tempo, e oportunidade também tem a ver com o tempo, né? Então, o dia tem o quê? 24 horas, né? Para alguns tem 30 horas, porque 24 não dá, ainda é pouco, né? Então, mas o que é que a gente faz, irmãos, durante todas essas horas? Será que a gente só trabalha? Será que a gente só dorme? Será que a gente só estuda? Será que a gente só ora? Será que a gente só fica sentado? Então, por isso que Paulo aproveita aí, adverte, né, quanto ao uso sábio das oportunidades. Então você percebe que ele começa o texto dizendo assim: portai-vos com sabedoria, não é? Então, quando eu me porto com sabedoria, eu com certeza, irmãos, vou aproveitar bem o tempo, que já falamos sobre isso, vou aproveitar bem as palavras que eu for falar, vou aproveitar bem os pensamentos que estão vindo à minha cabeça para elaborá-los, para organizá-los e para projetá-los na ação, na prática, né? Como a gente também viu aqui, a mordomia dos pensamentos. Então, certa vez Jesus perguntou a um cego: o que queres que eu te faça? Foi domingo, não foi que ele perguntou isso? Domingo passado, não é? Jesus fez essa pergunta para ele. Olha, irmãos, aquele cego esperou essa oportunidade. O texto não diz o tempo, né? Diz de outras passagens. A Bíblia fala de, né, que um ficou, por exemplo, coxo 37 anos, né? A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos esperando. Então, e quando a oportunidade chega, irmãos, você já pensou? Você passar 37 anos como aquele coxo do tanque de Betesda, 37 anos esperando, uma vida, quase uma geração, né? Uma geração é 40 anos, então quase uma geração se passou, e aquele cego esperando a oportunidade dele descer e receber o milagre, né? Porque a Bíblia diz que ele estava ali esperando, porque havia uma crença de que quando a água se movia e alguém conseguia chegar no movimento da água, ele era curado. Então ele estava ali, irmãos, pense na expectativa daquele homem esperando tantos anos. E quantas pessoas passaram à frente, né? Quantas pessoas tomaram o lugar daquele homem, e ele continuou ali esperando ano após ano mais uma oportunidade. Então eu quero animar você dizendo o seguinte: se você pensou em fazer uma coisa e aí hoje você pensa, poxa, eu não fiz, perdi a oportunidade, eu quero te dizer uma coisa: fica atento, porque vai ter uma outra oportunidade. Você crê nisso? Creia, meu irmão. Se o tempo é de Deus, né? Se a minha vida é de Deus,
Acabou-se, né? Então Ele vai permitir que tenhamos outra oportunidade, outro momento. Amém? Então, a pergunta de Jesus foi aquela para o cego: o que queres que eu te faça? Amados, aquele cego teve a oportunidade então de pedir. Ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa. Teve ou não teve? Ele teve a oportunidade de pedir talvez o quê? Uma capa nova, né? Um pratinho novo para ele pedir as moedas dele, uma sacolinha, uma cesta básica. Não teve? Ele teve a oportunidade de pedir várias coisas, mas ele foi sábio. Amém? Foi ousado, foi corajoso, como a gente viu aqui. Teve iniciativa e teve fé. Por isso que Paulo diz aqui: portai-vos com sabedoria. Porque as oportunidades, irmãos, quando elas vão vir, quando elas chegam, se a gente não for sábio, a gente vai escolher qualquer coisa. E aí, está diante de você a oportunidade. Aquela oportunidade pode dar uma virada na sua vida. E crente gosta de virada, né? Eu não gosto de crente virado, mas de crente que gosta de virada eu gosto. Virada quer dizer, irmãos, dar uma virada na página, né? Dar uma virada na vida, dar uma renovada, acontecer algo que não estava acontecendo. É isso que nós estamos falando aqui. Aquele cego, então ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas o texto diz que ele usou bem aquela oportunidade. Ele usou de forma inteligente, irmãos, aquela oportunidade que foi oferecida ali a ele. E qual foi a resposta do cego? Mestre, que eu veja novamente. Glória a Deus. Então existem dois tipos de oportunidades, irmãos. Existe a oportunidade espontânea e existe a oportunidade criada, né? Ou a oportunidade ela surge espontaneamente, ou eu crio uma oportunidade, né? Ou alguém cria uma oportunidade para mim. Então, são dois tipos de oportunidades. Espontânea é aquela que você não espera, não estava, e de repente você, por isso que eu disse antes, temos que andar com sabedoria, porque a qualquer momento, irmão, ela pode chegar, e você vai ter que ter sabedoria para segurar a oportunidade, né? Segura, viu? Porque eu não lembro agora, faz muito tempo que eu li sobre isso, por isso que eu não vou arriscar ilustrar, mas vou citar mais ou menos, dizendo que a oportunidade, ela é como uma coisa escorregadia. Ela passa. Se você não segura, ela escorrega. Ela escorrega e vai embora. Por isso que temos que estar atentos, porque a qualquer momento ela vem e bate a nossa porta. Amém? E aí temos que realmente ser inteligente, aproveitando cada uma delas, né? Então, dois tipos de oportunidade: a oportunidade espontânea e a oportunidade criada, né? A oportunidade criada é aquela planejada, você planejou, certo? Você elaborou, você mais ou menos sabe como ou quando vai surgir, né? Você tem mais ou menos de forma organizada, né? Planejada e às vezes até agendada mesmo, de acontecer aquela oportunidade, né? É uma possibilidade, ela pode acontecer, certo? E quando nós desperdiçamos, irmãos, então, essas oportunidades, como é um sentimento tão ruim, né? É um sentimento assim tão estranho.
às vezes de revolta, às vezes de ódio, né? Às vezes mesmo de... E às vezes nós culpamos os outros, né? Às vezes nós culpamos outro porque não conseguimos, porque perdemos, porque desperdiçamos aquela oportunidade. Aí eu fico pensando, irmão, são tantas passagens que me vêm à mente aqui. Se aquelas pessoas que estiveram diante de Jesus, como já citamos aqui o cego, tantas outras pessoas que estiveram diante de Jesus, se elas não tivessem aproveitado bem a oportunidade, elas continuariam sendo as mesmas pessoas, não é? E você? Se você está aqui hoje é porque você aproveitou bem a oportunidade, né? Você aproveitou bem a oportunidade naquele dia que alguém bateu a tua porta, que alguém falou de Jesus para você. Talvez seu pai, sua mãe, talvez um amigo, não sei. Mas você aproveitou bem. Hoje você aproveitou bem a oportunidade, alguém te convidou e você está aqui. Ou talvez você mesmo planejou isso, disse, não, hoje eu vou à igreja. Você escolheu a melhor parte. É estar ouvindo a palavra do Senhor, é estar atento diante do Senhor. Então, irmãos, existem vários tipos de oportunidades, né? A Bíblia vai mostrar muitos tipos de oportunidades. Vamos citar aqui apenas algumas. Primeiro, até já falei agora dessa, porque estamos aqui, porque nós aproveitamos a oportunidade da salvação, né? Aproveitamos a oportunidade da salvação. Eu queria ler, né, apenas um versículo, são muitos versículos, né? Mas apenas um de cada uma desses tipos de oportunidade que surgem. Então, oportunidade da salvação, Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu gosto também de Isaías 12. Veja aí, Isaías 12. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Deus, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Aí no 4 ele diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Glória a Deus. Salmo 90, versículo 12. Nós temos outro tipo de oportunidade aí. Salmo 90, versículo 12. A vida. Você já parou para agradecer sobre a sua vida? A oportunidade. Então você já agradeceu ao Senhor hoje pela vida? O salmista nos ensina aí no versículo 12. Ele diz aí, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Alcançar os nossos dias.
Contar os nossos dias, irmãos, é aquilo que a gente já falou, né, na mordomia do tempo. É você usar o tempo de forma sábia, inteligente, produtiva, criativa, saudável, né? Então o salmista, ele nos ensina aí a ser gratos pela vida. Amém. Salmo 103, né? Salmo 103 também diz isso, me lembro agora. O salmista também agradece aí, né, pelas misericórdias do Senhor. Ele agradece dizendo assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. Oh, que coisa linda, irmãos. O Senhor redimiu a nossa vida hoje da cova. Ou você pensa que o inimigo não investiu hoje contra você? Ele investe todo dia, irmãos, toda hora, né? Ele investe toda hora, todo momento. Mas é em vão, é debalde, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus não dorme. É Ele investindo e Deus acordado, só é Ele lançando seta e Deus quebrando. Amém. A promessa de Deus, irmãos, para os seus filhos é essa: nenhuma praga alcançará a tua tenda, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia, nem de noite, nada. Porque somente com os seus olhos, olhos de fogo, amém, aí ele diz no versículo 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Oh glória! Quantos estão sendo renovados hoje? Eu estou. Sendo renovado. Estamos fazendo o que aqui, irmãos? Aproveitando a oportunidade de ser renovado, de ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra que nos anima, uma palavra que nos direciona, aleluia, uma palavra que anula uma outra palavra que ouvimos, negativa, né? De desespero, de medo, de perturbação. Aí o Senhor vem com a sua palavra e renova. Aleluia. A palavra também de Deus, irmãos, nos fala sobre a oportunidade de servir. Você teve a oportunidade hoje de servir alguém? Amém? Alguém aqui já? Claro que já, né? Como é prazeroso, irmãos, você, né? Para muitos pode ser assim, pesaroso, né? Pode causar peso, mas para muitos, irmãos, servir a alguém é uma coisa que dá prazer. Amém? Quando nós servimos a alguém, sabendo que estamos cumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos convida, isso traz prazer, não é? Mesmo você às vezes sendo até criticado, não é? Mas é muito bom, irmãos, ter esse prazer, a oportunidade, não é? De você ajudar alguém, de você servir, a oportunidade, não é?
de você ajudar alguém, de você servir alguém, de você ver alguém melhor, porque você ajudou, porque você serviu. Não para você se exaltar, mas porque você vai ver o outro bem. Só em você saber que o outro vai ficar bem, você já fica alegre, você já fica feliz, né? E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos convida em vários textos, né? Jesus nos ensina a servir. Quando colocou aquela toalha no braço, pôs aquela bacia, né, diante dos discípulos, dos convidados numa festa, e ele ensinou ali aos discípulos o que era servir, né? Então isso é maravilhoso, né? De fato, vale a pena servir. E Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Paulo, em seus mandamentos recíprocos, ele diz: servi uns aos outros em amor. Meu irmão, não sirva por constrangimento, porque não vai ser legal, amém? Não vai ser bom. Agora, quando você serve em amor, é lindo, irmãos, é maravilhoso. Limpar uma cadeira, limpar os bancos da igreja, arrumar um arranjo, ver o arranjo meio empoeirado, dizer: eu vou dar uma limpada nesse arranjo, porque para a igreja ficar mais bela, ajeitar um cortinado, não é? Trazer um arranjo novo. Olha o pastor incentivando aí, trazer um arranjo novo. O bichinho está cansado já, né? Desde dezembro. Vai fazer um ano, né? Ele está dizendo: traga outro para me render, que eu estou cansadinho aqui. Dá uma renovada. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, servir, irmãos, é maravilhoso servir. É muito bom, né? Vale a pena. Oportunidade de pregar, não é? Já falamos aqui. Quando você está diante de alguém que talvez esteja vivenciando uma situação, e aí você tem uma resposta, e aí você tem algo de Deus para dizer para aquela pessoa. É maravilhoso, irmãos. E aí depois você diz: rapaz, aquele dia, aquela palavra foi quem me deu força para eu superar. Foi aquela palavra que me ergueu naquele dia. Amém? Deus é lindo, irmãos. E tantas outras, irmãos, oportunidades, né? Senão a gente vai ficar citando aqui várias. Oportunidade, por exemplo, profissional, né? Fugindo um pouco aqui do âmbito, né, bíblico, e também bíblico, né? Porque Deus é quem nos dá capacidade, sabedoria, conhecimento para trabalharmos, né? Então, muitas vezes existe uma oportunidade profissional, uma oportunidade de estudar para se capacitar para uma profissão, e às vezes nós perdemos, né? Como a gente falou, relembrando mais uma vez a oportunidade do tempo, a gente procrastina, né? A gente adia o tempo, a gente, depois eu faço, depois mais adiante eu vou fazer, tal, e aí pode não ter mais a chance, a oportunidade, talvez os recursos, né? Talvez você tenha a oportunidade lá na frente, irmãos, mas não tenha mais os recursos, certo? Então, o que você tem para fazer, meu irmão, faça. Amém? Se é aquilo que está diante de você, pede a Deus força, sabedoria, recursos, e Deus vai te abençoar. Amém?